Livro Daniel, o destino do governo humano. Capítulo 1. Dong Yulan. Tema desta semana, introdução. Meta de hoje, leitura das páginas 9 a 11. Entre os livros proféticos do Velho Testamento, há 4 que tratam especificamente da economia de Deus: Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias. O livro de Isaías fala da economia eterna de Deus em Cristo, abrangendo o Velho e o Novo Testamento. O livro de Ezequiel fala do mover de Deus em sua economia. O livro de Daniel, que vamos começar a estudar, tem por tema central a revelação do destino do governo humano na economia de Deus. Desde Nirode em Gênesis até o Anticristo em Apocalipse, a história da humanidade relacionada com o povo de Israel está relatada em Daniel. O conteúdo. O livro de Daniel é constituído basicamente de 2 itens principais: a grande imagem humana em Daniel 2 e as 70 semanas em Daniel 9. 1. A revelação da grande imagem. A grande imagem revelada em Daniel 2 se refere a todas as nações em todas as eras. Essas nações tiveram origem em Babel. Em Gênesis capítulo 10 lemos: Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. O princípio do seu reino foi Babel, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Versículos 8, 10 e 11, de Gênesis capítulo 10. A terra de Sinear ficava na Mesopotâmia, e Nínive era uma das maiores cidades na antiguidade. Pelo fato de Nirode ter estabelecido cidades importantes, os povos o exaltavam. Então, em Sinear, decidiram edificar uma cidade de tijolos com uma torre cujo topo chegasse até os céus, a fim de tornar célebre o seu nome. Essa cidade se chamou Babel. Gênesis capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Daí, Torre de Babel. Babel foi uma obra concebida por Satanás. Deus sempre quis uma edificação, mas Satanás se antecipou com uma imitação. Deus edifica com pedras, mas Satanás usou tijolos. O tijolo é feito de barro, um elemento natural acrescido do esforço humano. Deus, no entanto, edifica com pedras vivas, pedras transformadas, que se consumarão em pedras preciosas na Nova Jerusalém. A edificação de Babel visava engrandecer o nome do homem, em vez do nome de Deus. Isso indica que o homem havia caído ao ponto de rejeitar o nome de Deus, vivendo de maneira totalmente independente de Deus. No final de Gênesis capítulo 4, vemos que o homem começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 26. O homem reconheceu sua fraqueza e fragilidade e sentiu a necessidade de depender do Senhor e confiar nele, tanto que o nome do filho de Sete, Enos, significa fraco, frágil. Adão e Sete sentiu que sem Deus não podiam viver. Sem Deus não tinha paz interior. Sem Deus não tinha alegria. Precisavam de Deus. Daí começaram a invocar o nome do Senhor. Mas agora surge Nirode, valente herói da época, que estabeleceu muitos reinos e edificou Babel para tornar célebre o próprio nome. O homem, portanto, rejeitou o nome de Deus e, com isso, o próprio Deus. Isso ofendeu Deus ao extremo. Então veio o Senhor e confundiu a língua dos homens para que um não entendesse a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Dispersaram-se, pois, os homens pela superfície da terra e surgiram assim as nações. Versículos 8 e 9. Com origem em Babel, há 3 que se destacam pelo seu envolvimento com o povo de Israel.
Egito, Assíria e Babilônia. Portanto, a grande imagem de Daniel 2 representa as nações. A cabeça de ouro representa a Babilônia de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Grego-Macedônio. As pernas de ferro representam o Império Romano. Hoje estamos nos pés, perto dos dedos dos pés, que são em parte de ferro, em parte de barro. O ferro é duro e simboliza um governo autoritário, enquanto o barro é mole, representando um governo fraco. Isso descreve a situação dos países de hoje, que são em parte de ferro e em parte de barro. Por fim, vem uma grande pedra, cortada sem auxílio de mãos, fere a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuça, derrubando a grande imagem. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 35. O destino final das nações com seu governo humano é ser esmiuçadas pela autoridade do reino dos céus, a grande montanha, e serem levadas pelo vento como palha.